Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje aqui no canal trago essa linda opção, uma ideia para chaveirinho, com o tema de Páscoa. Olha esse coelhinho, que coisa mais fofa que ficou, minha gente. Eu fiz as orelhinhas, daí eu coloquei esse lacinho aqui para dar um charminho, bordei os olhos e somente as patinhas. E aqui atrás, olha, que coisa mais delicada esse pomponzinho, ficou muito fofo. Daqui eu também crochetei a argolinha, né? Daqui você pode estar pondo aquela argolinha de crochê ou mandar assim mesmo. O que vocês acharam? Gostaram dessa ideia? Ficou muito legal, né? É uma boa ideia para você estar presenteando, né? Agora na Páscoa que tá chegando, ou até mesmo tá vendendo. Ou, se preferir, você pode estar fazendo ela para dar como mimo para suas clientes. Elas vão adorar, com certeza. Ele é bem rápido, bem fácil de fazer. Nós utilizaremos pouquíssimos materiais. Todos os materiais eu vou deixar aqui embaixo, tá na descrição do vídeo. Então é só você descer ali embaixo e ver todos os materiais que eu utilizei. Lembrando que as cores e materiais são opcionais. Você pode estar trocando as cores e trocando também a marca do fio. Você faz com o fio de sua preferência, tá? E não esqueça, tá bom? De comentar, de compartilhar, deixar aquele like para ajudar no crescimento do canal. Então, vamos lá, pegue seu fio e a sua agulha e vamos fazer juntas esse lindo coelhinho. Vamos dar início com para o nosso chaveirinho fazendo um anel, um cordão corrediço. Vamos fazer um cordãozinho com 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos um cordão com 15 correntinhas. Vamos voltar na segunda ao contar da agulha. Temos aqui a primeira, nós vamos voltar na segunda. E vamos colocar um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo para cada pontinha da carreirinha anterior, para cada correntinha que nós subimos. Então, aqui, chegando lá no final, nós teremos um total de 14 pontos baixos. Ó, só ir fazendo um pontinho para cada pontinho da base. Ponto sobre ponto. Terminei aqui os meus 14 pontinhos, eu vou virar o meu trabalho. Ó, agulha eu não mexo, eu viro o trabalho e vou subir e fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha e já vou colocar aqui nesse último pontinho que nós trabalhamos, vamos colocar um ponto baixo. Vamos voltar fazendo ponto sobre ponto. Nós vamos fazer carreiras de vai e vem, com 14 pontos, sem aumentar e sem diminuir. A hora que chegar lá no final, a gente vira o trabalho, sobe mais uma correntinha e repete os mesmos 14 pontos. Deixa eu terminar só mais essa carreirinha aqui com vocês. Doze, 13. Aqui é 13, 14, essa aqui. Isto. Vira o trabalho, subo uma correntinha e já coloco aqui no primeiro pontinho. Nós vamos fazer essa sequência de repetições até chegar na carreira de número... Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Nós vamos subir 13 carreirinhas, aliás. Então, aqui nós subimos 1, 2, 3. Essa aqui é a terceira. Então, nós vamos subir mais 10, no total de 13 carreiras. Então, sobe lá as 13 carreirinhas de vocês a contar com essa daqui, tá? Então, essa aqui foi a primeira, essa aqui é a segunda. Agora, eu vou dar início à terceira carreira. Então, vou subir aqui mais 10 para dar um total de 13. E vocês aí vão subir 13 carreirinhas, tá ok? Então, siga lá fazendo as carreirinhas de vocês, que eu vou seguir fazendo as minhas aqui. Terminamos, então, aqui a altura da nossa peça, tá? Então, ele ficou assim, ó, um quadradinho, né? Então, nós vamos começar a fazer as diminuições, para começar a fechar o nosso trabalho.
tá? Então, aqui nós terminamos a carreira de número 13, vamos começar a carreira de número 14. Viramos o nosso trabalhinho. Aqui nós não vamos fazer a correntinha, ó, nós vamos pular esse primeiro pontinho aqui que tá que foi o nosso último ponto trabalhado, e vamos no seguinte, vamos fazer um ponto baixo. Daí mais um, no caso esse aqui é o segundo, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vamos fazer uma diminuição. A diminuição para o ragdoll ele é diferente para esse trabalho aqui. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos introduzir a agulha aqui no primeiro pontinho, laçar e puxar. Vamos pro próximo ponto, laçamos e puxamos. Vamos ficar com 3 correntinhas na agulha. Vamos laçar e retirar os 3 junto. Então, nós fizemos uma diminuição aqui no começo, uma diminuição aqui no final. Viramos o trabalho. Vamos fazer agora uma carreira, sobe uma correntinha, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, trabalhando aqui 12 pontos baixos. Lembra que nós estávamos trabalhando com 14, nós diminuímos um aqui, ficamos com 12. Então, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminei aqui os 12 pontos baixos, vou virar meu trabalho. Vamos fazer mais uma diminuição. Então, vai ser uma carreira de diminuição, uma carreira de repetição. Dei uma carreira de diminuição, ó, a gente vem aqui, ó, tá vendo que esse aqui é onde tá saindo a minha correntinha, já é um ponto baixo. Nós vamos no seguinte, a gente pula esse primeiro aqui, não trabalha com ele, vai pro seguinte, e faz um ponto baixo. Então, 1, 2, nessa carreira nós vamos trabalhar 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Daí vamos fazer uma diminuição. E daí aqui um ponto baixo com esses 2 últimos pontinhos. Dou uma laçadinha, vou no seguinte, dou uma laçadinha e tiro os 3 juntos. Viro o trabalho. Agora, vamos fazer uma carreira de repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer a última carreira de diminuição. Vira o trabalhinho. Vamos pular aqui o primeiro ponto, vamos entrar no segundo. Vamos fazer aqui 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pontos e agora uma diminuição. No total dessa carreira, nós ficaremos com 8 pontos baixos. 8 pontos baixos, ó, se vocês observarem, ela foi diminuindo nas laterais, formando tipo um triângulo, tá vendo? Essa é a ideia. Agora, nós vamos subir, como nós já temos aqui os 8 pontos baixos, é o que a gente precisa. Vira o trabalho, vamos subir mais 2 carreirinhas. Ó, porque você tá vendo que esse meu fio aqui,
quando ele tá pro lado esquerdo, é porque esse aqui é o lado certo do trabalho. Quando ele tá pro lado direito, é que aqui é o lado avesso. Se você observar bem aqui nessa primeira carreirinha, você vai ver que isso aqui é o lado avesso. Então, como a gente tá fazendo essa carreira aqui pro lado esquerdo, a gente vai terminar aqui, certo? Só que a gente precisa subir mais uma, daí depois mais uma. Então, nós vamos subir essa carreirinha, que é a, deixa eu ver, a carreira de número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. Essa é a carreira 19, a 20 e a 21. Que nós precisamos que o nosso fio termine sempre do lado esquerdo. Então, vou subir aqui a 19, a 20 e daí a 21, que vai terminar aqui para o lado esquerdo. Então, suba lá as 3 carreirinhas de vocês, que eu vou continuar aqui subindo a minha carreirinha. Não esquecendo aqui de no final, virar o trabalho e agora subir uma correntinha. Opa, peguei só um... Ó, e cuidado aqui no cantinho para pegar as 2 alcinhas, ó. Eu tinha pego só a alcinha da frente. Pega as 2 alcinhas. Vira o trabalho, uma correntinha e continuo fazendo. Ó, tá vendo que agora eu tô trabalhando e meu fio tá pro lado direito, então quer dizer que eu tô trabalhando do lado avesso. Mas eu quero que o meu fio, quando terminar lá a última carreirinha, fique pro lado esquerdo. Então, vou fazer essa carreira e mais uma, tá? Então, vou terminar minha sequência e já volto com vocês. Ó, terminamos a peça, ela vai ficar assim, com o meu fiozinho pro lado esquerdo, então tá certo. Concluí aqui as minhas carreirinhas até a carreira de número 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, certinho. O que que acontece? Eu vou precisar de 2 peças iguais a essa. A primeira que vocês fizerem, vocês vão cortar o fio, não precisa, ó, pode cortar um fio, não precisa deixar fio comprido. E arrematar com um ponto baixíssimo, daí pode cortar o fio. A segunda, vocês deixam na agulha, tá? Para nós fazermos a emenda das peças. Nós vamos costurar daí, ó, avesso com avesso. A gente vai colocar assim e fechar as laterais. Daí, reserva, então, as suas peças aí, tá? Então, vamos fazer a união das 2 peças. Essa parte aqui de trás que nós arrematamos, que nós cortamos o fio, nós vamos deixar ela para trás, com o avesso para cima, tá? Então, esse aqui é o lado avesso, tá para cima. E essa aqui nós vamos colocar sobre ela. Então, eu fiquei com as 2 partes do avesso para dentro. Nós vamos dar toda a volta na nossa peça, toda a volta na peça, nós vamos trabalhar fazendo ponto baixo. Então, nós vamos unir os 2 lados com ponto baixo. Ó, aqui nós terminamos o nosso último ponto baixo, certo? Nós vamos entrar lá no ponto baixo do outro lado. E vamos unir com ponto baixo. Daí, agora nós vamos seguir fazendo, ó. Ó, nós vamos aqui na próxima carreirinha e vamos pegar sempre na mesma direção lá de trás. Veja se tá na mesma direção o ponto da frente com o ponto de trás. E vai unindo os 2 lados. Ó, deixa eu mostrar direitinho aqui pra vocês. O próximo ponto a ser trabalhado agora vai ser esse daqui, ó. Dessa carreirinha aqui. Então, nós vamos introduzir a nossa agulha aqui e vamos sair na mesma direção lá atrás. Ó, eu introduzo a minha agulha aqui e procuro o mesmo ponto. Ó, ele já saiu automaticamente no pontinho que eu quero trabalhar. E vai seguindo fazendo, ó. Se tiver dúvida, ó. Peguei aqui o pontinho da próxima carreirinha, ó, que é essa carreirinha baixa. Tem uma carreirinha baixa que é tipo uma valetinha e uma carreirinha altinha. É uma carreirinha baixa e uma alta, uma baixa e uma alta. Porque lembra que a gente foi fazendo carreiras de vai e vem, trabalhando frente e verso? Então, uma hora ela fica baixa, outra hora ela fica alta, ó. Tipo uma valetinha. Tem hora que o ponto fica tipo numa valetinha. E vai dando essa volta aqui trabalhando ponto baixo, ó. Agora aqui no pontinho mais altinho, né? Na carreirinha mais alta. E pega também, ó, o ponto da carreirinha alta lá de trás.
É só ir fazendo com paciência, com delicadeza que você consegue, tá? Não precisa ter pressa. Daí vai aqui na carreirinha, ó, da valetinha, que tem tipo uma valetinha, ó. Se vocês analisarem os pontos, ó, ela é tipo uma valetinha. Daí tem aqui o verso do outro ponto, daí tipo uma valetinha. E assim nós vamos. Daí nós vamos pegar no ponto de valetinha também lá atrás. E vai seguindo fazendo. Na hora que chegar aqui na curvinha, eu volto aqui com vocês. Chegamos aqui no cantinho, eu vou introduzir a agulha bem aqui, ó. Lembra dessa sobrinha de fio lá do começo? Daí a gente joga o fiozinho pra dentro. A gente pega bem naquele primeiro pontinho lá onde tá essa alcinha. E vamos colocar aqui nesse mesmo espacinho 2 pontos baixos, tá? Daqui nós chegamos naquela parte das correntinhas lá que nós iniciamos o trabalho. Então, nós vamos pegar a correntinha aqui da frente, dessa peça da frente, vamos pegar a mesma correntinha lá de trás. Sempre vai dando aquela observadinha para ver se é a mesma correntinha. Para ver se não tá sobrando fio. Eu acho que eu peguei um depois, tem que voltar um aqui. Ó, eu tô aqui na última, vou pegar a última lá. Só cuidado para não pular nenhum ponto. Se por acaso você pular algum ponto, se de repente sobrar ou se faltar de um lado, é porque não tá certo. Daí você volta, observa e corrige a carreirinha, ó. Vai pegando pontinho aqui, uma alcinha aqui de trás e uma alcinha no ponto lá da parte da frente. E continua fechando. Ó, um pontinho daqui e um pontinho de lá. Eu vou continuar fechando a minha carreirinha aqui. Quando chegar aqui no cantinho, eu volto para fechar com vocês também esse cantinho. Ó, já tô aqui no último pontinho da carreira, ó. Pego bem aqui no cantinho, na alcinha, pego as duas alcinhas e vou lá atrás, naquele pontinho onde tá saindo o fio. Aquela sobrinha de fio. Você vai ver que também tem um fio aqui nessa ponta. Daí a gente faz 2 pontos baixos no mesmo espacinho. E segue fazendo do mesmo jeito. Nós vamos fechar toda essa lateralzinha até que, daí a hora que chegar aqui em cima, nós vamos colocar o enchimento. Então, faça toda essa lateral que eu vou seguir fazendo a minha. Ó, terminamos aqui de fechar e já vamos colocar um pouco de enchimento. Não vamos colocar muito, tá? Coloca só um tantinho que ela fique bem fofinha. Não muito para que ela não estufe e também nem tão pouco para que ela não fique muito murcha. Ó, vamos ajeitar ali os cantinhos. Para que os cantinhos fiquem bem, com o auxílio aqui de um palitinho, ó, a gente vai espalhando para os cantinhos. Eu gosto de colocar assim poucas porçõezinhas para ele não ficar tudo empelotado. Ó, daí você vai colocando, vai espalhando para os cantinhos ainda. Deixar bem redondinho ali aqueles cantinhos, ó. E vai levando lá pro fundo da tua peça. Ajuda com o dedo, ó, pra colocar lá dentro, daí lá dentro espalha com o palito. Ou se quiser espalhar com o dedo também. Meu dedinho é meio curto, então, ó, daí vai dando umas ajeitadinhas pra ele se espalhando. Só mais um pouquinho, já tá quase bom. Ó, que bonitinho que ele ficou. Não ficou tão cheio, mas também não ficou tão vazio. Ficou no... Depois, quando fechar aqui em cima, a gente dá mais uma espalhadinha no enchimento. Então, é só esse aí de enchimento. Então, aqui nós vamos continuar fechando a peça. Nós vamos bem aqui no nosso cantinho, ó.
onde tem aquele primeiro ponto alto com esse aqui, ó. E vamos pegar o primeiro pontinho lá de trás. Só confere e vê se é esse mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que sobrar 8 pontinhos. São 8 pontos no total que a gente tem que fechar aqui, né? Aqui, lembrando que são 2 para fazer a curvinha. Essa parte de cima aqui é bem facinho de fechar, porque os pontos vai bater direitinho. E segue fechando a pecinha. Lá atrás, aqui na frente. Aqui nós fizemos só um ponto, então vamos colocar mais um, que é aquele da curvinha. Nós colocamos um no começo e agora um no final. Ó, ficou bem bonitinho, tá vendo? Daqui nós vamos fazer aquele ponto fake. Então, nós vamos cortar e puxar aqui o fio. Então, agora a gente dá umas espalhadinhas. Eu gosto de vir com a agulha. Cadê minha agulha de arremate? E dando uma espalhadinha assim, ó, no enchimento, para trazer ele mais aqui pra cima. Então, vai dando umas puxadinhas, assim, bem de leve. Puxa aqui atrás também. E vai puxando. Você vai vendo que ele vai tirando lá na pontinha. Ó, ele dá umas ajeitadinhas. Essa aqui é a base principal do nosso trabalho, tá? Então, agora nós vamos fechar aqui com aquele ponto fake. Vamos inserir o fio na agulha. Esse aqui é o primeiro ponto, certo? Da carreira seguinte. Nós vamos pular ele, vamos pro próximo ponto. Ó, de fora pra dentro, insere a agulha, dá uma puxadinha, traz o fio aqui pra frente e entra lá naquele ponto que nós trabalhamos, pegando essa alcinha aqui da frente e uma alcinha lá de trás. E puxa. Esse ponto aqui foi o que a gente fez agora. Esse aqui é o nosso ponto fake. Então, a gente puxa ele, mais ou menos que ele fique do tamanho dos outros. E esse fio é só esconder lá pra trás, daí. Vai passando por debaixo de alguns pontinhos. Ó, só escondendo daí ele. Aqui a gente vai dar um nozinho. Dá uma laçadinha, né? Faz um nó. Não deu pra dar um nó nesse, nós vamos dar um nó em outro. Dá um nozinho e esconde lá pra dentro o fio, daí pode cortar. Ó, é só puxar lá pra dentro, esconder o nozinho, dar aquela ajeitadinha e pode cortar. Então, assim ficou a base do o corpinho do nosso coelhinho, do chaveirinho, né? Então, é só reservar. Para dar início aqui a orelhinha, essa aqui eu já fiz, tá? Eu vou fazer a segunda aqui com vocês. O que vai acontecer? Tem esse pontinho aqui, ó. Tem esse ponto bem da curvinha. Então, esse aqui eu não vou usar. Eu vou contar a partir desse aqui, ó. 1, 2, eu vou entrar aqui no terceiro, tá? Ó, a partir da curvinha, no terceiro pontinho. Igual eu fiz aqui, ó. A partir da curvinha. Ó, aqui tá a curvinha. Eu trabalhei só no terceiro. Nós vamos trabalhar somente nessa alcinha aqui, a peça toda, tá? Então, o que vai acontecer? Agora, eu vou entrar com o fiozinho rosa pra fazer o miolinho da orelha. Vou dar uma laçadinha aqui. Dá uma laçadinha e introduz ali na terceira, ao contar da curvinha, ó. 1, 2, 3. De frente pra trás mesmo, ó. Com a tua peça virada pro lado certo, você vai introduzir e vai subir aqui 9 correntinhas. Já contando com essa aqui. Então, essa aqui é a primeira.
Dá uma apertadinha, vamos subir mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, nós vamos voltar no primeiro, no segundo ponto, e vamos colocar 2 pontos baixos. 1, 2. E vamos seguir fazendo um pontinho para cada pontinho de base. Então, nós ficaremos aqui com 7 pontos. 1, 2, 3, 4. Ah, lembrando, gente, eu troquei de agulha, tá? Eu tô trabalhando agora com a agulha 2, mas se quiser continuar com a 2,5, não tem problema. 4. Ah, não, é 5, 6. E o 7º bem naquela correntinha que nós iniciamos o trabalho. Agora, você pode cortar o teu fio. E nós vamos levar essa alcinha lá pra trás. Então, a gente vai entrar aqui no nosso pontinho, ó. Entra aqui, dá uma laçadinha no fio e leva lá pra trás. Daí, já pode esconder essas 2 sobras de fio rosa, tá? Dá uma puxadinha, ajeita ali a orelhinha, vira o trabalho. Ó, eu não gosto de arremetar aqui. O que que acontece? Eu coloco o fio na linha. E eu trago ela aqui mais pra baixo. Se bem que, vamos dar só uma laçadinha aqui nesses 2 nozinhos. Daí é só esconder ela pra baixo. 1. Agora, a gente leva esse nozinho lá pra dentro pra escondê-los. Deixa eu pegar uma agulha mais comprida. Como eles não são da mesma cor, se ele fosse da mesma cor do corpinho, daria pra gente levar ele lá pra baixo e arrematar ele lá embaixo, ó. Agora, a gente puxa e esse nozinho aqui, ele vai dar uma escondidinha, ó. Tá vendo? Corta, apalpa aqui, dele some. Leva essa outra pontinha também lá pra baixo. Como ele não é tão comprido igual o outro, deixa eu deixar ele mais perto aqui. Ó, é só puxar. Na verdade, esse nozinho que ficou ali é aquele nozinho do início do trabalho. Então, agora nós vamos voltar a trabalhar com o nosso fio da cor do corpinho, a cor off-white. E vamos introduzir ele aqui naquele pontinho, naquele terceiro pontinho que a gente vai trabalhar a peça toda. Dessa vez eu vou colocar assim um nozinho para ele não ficar tão aparente. Eu vou subir aqui 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Já vou aqui na primeira alcinha, nós vamos trabalhar por essas alcinhas, ó. As alcinhas de baixo do nosso trabalho. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcinhas. Daí, aqui já é os aumentos. São 3 pontos. 1, 2, 3. Então, nós vamos trabalhar aqui. Vamos fazer um meio ponto alto. Então, a gente vai dar uma laçadinha aqui e vamos colocar um meio ponto alto. Só que aqui você tem que ter bastante calma, que às vezes enrosca, ó, e tira tudo junto. Nós vamos fazer toda a volta em meio ponto alto. No seguinte, alcinha, mais um meio ponto alto. E assim nós vamos seguindo até dar toda, a chegar lá até chegar aqui na ponta da orelhinha. Lá nós vamos fazer aumentos. Um, dois, três, 4.
5, 6, 7. Terminamos aqui, então, os 7 meio pontos altos. No próximo, nós vamos colocar mais um meio ponto alto. E no seguinte, nós vamos colocar um aumento em meio ponto alto. Ó, bem nesse aqui, ó. Ele tá bem escondidinho aqui, que é bem aquele aumento que nós fizemos na carreira anterior. Lembra que nós fizemos 3 pontos? Então, no primeiro ponto, a gente colocou esse. No segundo, nós vamos fazer 3 pontinhos junto. A gente vai colocar aqui nesse ponto 3 meio ponto alto para fazer a curvinha. E daí, naquele último pontinho do aumento da carreira anterior, a gente coloca mais um meio ponto alto. Então, ficou assim. Agora, nós vamos voltar fazendo 7 meios pontos altos. 1, 2, 3. Tem uma enroscadinha aqui. 4, 5, 6 e o 7º. Lembra que nós subimos aqui 2 correntinhas? Então, nós vamos fazer também 2 correntinhas para fechar essa carreirinha. 1, 2. Voltamos lá no nosso pontinho base, que a gente sempre vai trabalhar no mesmo ponto. E faz um ponto baixíssimo. Daí, pode cortar o fio. E puxar esse fio lá para trás. Se quiser, também pode passar aqui com a agulha de tapeceiro. A gente sempre vai utilizar o mesmo buraquinho, tá? Da cabecinha do coelhinho. Então, aqui a gente passa a nossa agulha e leva esse fiozinho lá pra trás. Ó, daí vai ficar deste jeito as orelhinhas. Olha que bonitinha. Daí, se você quiser mais perto, pode pôr mais perto. Se quiser deixar só na lateralzinha, deixa só na lateral. Daí vai do teu gosto, tá? Ó, como esses fios, ó, sempre aqui atrás, você sempre dá uma bela puxadinha, que é pra ajeitar os pontos lá na frente. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou arrematar ele ali. Como eles são da mesma cor, eu vou jogar eles lá pra baixo, pra não ficar esse nozinho que ficou igual do outro lado. Ó, a gente passa, então, os dois aqui no mesmo fio, ou passa um e depois passa o outro. Vamos passar um, depois a gente passa o outro, ó. Eu trago ele aqui pro meio. Trago pra cá. Daí, a gente, pra dar um nozinho, a gente sempre coloca os pontos na diagonal, tá? Então, esse aqui eu coloquei lá, esse aqui eu vou colocar na diagonal num ponto abaixo. Pra nós darmos o nozinho e ficar no sentido do ponto, senão ele fica um acabamento bem grosseiro. Ó, dá mais uma puxadinha, segura lá a orelhinha e puxa. Daí, aqui você vai dar um nozinho. Mais um. É só esconder o fio. Entra no mesmo buraquinho que você... Ó, no mesmo buraquinho que tá o nozinho, tá? E puxa esse fio lá pra dentro. Difícil é passar o fio na agulha, né? Epa! Consegui. Agora, você veja lá onde você quer tirar o teu fiozinho, a tua agulha, e puxa. Daí, depois que tiver lá dentro, você dá mais uma puxadinha, que é pra esconder o nozinho. Ó, escondeu o nozinho, você pode cortar essa aqui. Daí, ele vai dar mais uma puxadinha lá pra esconder e corta aqui. Essa primeira parte já tá pronta. Olha que lindinho que ficou. Já tá ficando conforme o nosso coelhinho. Daí, reserva essa parte.